Bom, pessoal, a gente tem que falar muito de fisiologia energética, a gente tem que falar muito da fisiologia do VO2. Na verdade, quando a gente fala de consumo de oxigênio, a gente fala de VO2, o famoso VO2, é um dos temas mais relevantes dessa parte de fisiologia energética, fisiologia de performance, fisiologia envolvendo prescrição de treino, envolvendo reabilitação cardíaca, envolvendo ganho de performance, envolvendo até mesmo questão de prova de título. Então, o consumo de oxigênio, o VO2, ele é um super trending topic, vamos botar desse jeito. E não tem como eu falar de orientação de exercício físico, de fisiologia do exercício, de medicina do exercício ou de qualquer coisa que envolva exercício se eu não computar o consumo de oxigênio e não entender como isso está integrado dentro da realidade de quem pratica exercício, de como é que isso pode influenciar diretamente dentro desses temas. Então, essa imagem está dentro da nossa aula de fisiologia energética, na parte introdutória, mostrando a diferença dos nossos sistemas energéticos, o quanto eles contribuem ao longo do tempo em relação à fonte, né, de renovação de fosfocreatina. Então, tem ali de ATP, tem ali a fosfocreatina em amarelo, nessa curvinha que dura muito pouquinho, dura cerca de 10, 15 segundos. A gente tem a nossa linha vermelha como mecanismo glicolítico anaeróbico lático, né, sendo predominante nessa fase inicial, e a gente tem o mecanismo oxidativo aeróbico sendo na linha verde predominante ali praticamente a partir dos 2 minutos. Então eu posso dizer que todo exercício com mais de 2 minutos de duração é majoritariamente aeróbico, e vão entrar algumas ressalvas aqui em cima dessa frase e em cima de várias outras coisas que você ouve falar por aí. Então, o primeiro ponto é o ponto do steady state. Steady state, o estado de equilíbrio, mas a gente chama muito de steady state, é o ponto base que eu tenho em cima do consumo do oxigênio, em cima do VO2. Vamos lá, gente, de onde é que vem esse conceito de steady state? Então, eu começo no exercício físico, as minhas células musculares vão aumentar a sua produção de energia, a produção aeróbica vai superar a produção, vai ser a principal fonte de produção de ATP, o que consequentemente vai levar a um aumento do consumo de oxigênio. Esse aumento exponencial no consumo de oxigênio em relação a essa produção de ATP. E aí eu começo o meu exercício, eu iniciei, né? Então eu vou agora entrar numa fase de exercícios de leve a moderada intensidade. E aí eu consigo ter uma manutenção no consumo do oxigênio. Se eu consigo manter uma manutenção no consumo de oxigênio, eu também estou conseguindo manter um tamponamento eficiente. Ou seja, eu não tenho um acúmulo relevante de lactato. Por isso, eu tenho o que a gente chama de steady state. Steady state é um momento em que eu tenho um platô no consumo de oxigênio. E aí, só para visualmente vocês entenderem, tá? A caixinha verde ali do steady state, tamponamento, não acúmulo, eu joguei tudo ali pro canto, tá bom? Então, eu tenho meu platô no consumo de oxigênio, eu tenho um tamponamento eficiente, eu tenho um estado estável de VO2, lactato, frequência cardíaca, ventilação e temperatura corporal. Eles vão se manter relativamente constantes durante um exercício, aspas, submáximo, após um período inicial de transição. Ou seja, eu tenho um estado estável, eu tenho um estado de equilíbrio. Quando eu trago isso para um gráfico, e aí acompanhem aqui embaixo a duração do exercício e em cima, e o nosso eixo Y, ele é o consumo de oxigênio, eu vejo que no repouso eu tenho ali um consumo X de oxigênio, ml por quilo minuto, e aí eu vou ter esse aumento exponencial do consumo do oxigênio até eu conseguir entrar num estado de equilíbrio, considerando uma carga contínua. Então eu tenho um exercício de leve a moderada intensidade, que eu consigo manter essa faixa de carga, aspas, contínua, mas dentro dessa zona, e eu tenho meu consumo de oxigênio, a princípio, estável. Essa porção plana do platô da curva de consumo de oxigênio, em exercício submáximo, parênteses, tudo que não é máximo é submáximo. Por mais que no meu slide, por mais que eu leia submáximo, interprete exercício leve a moderado. O exercício que está a um passo de estar no máximo, ele também é submáximo, mas a gente está falando aqui de um cenário mais leve e moderado. Isso é conceitual, mas é super coerente. Então eu tenho esse estado de equilíbrio entre energia consumida e energia produzida. É uma condição em que, teoricamente, eu posso sustentar essa atividade física, exercício físico, por um período indefinido. Isso de maneira teórica, a gente sabe que na parte prática não é bem assim que funciona. Qual que é a diferença entre nós, terráqueos mundanos, e atletas profissionais?
é a velocidade com que eu chego no steady state. Dependendo de qual for a intensidade, eu vou atingir steady states em níveis diferentes. Então, um atleta tem uma intensidade maior, onde chega no máximo do steady state dele, mas ele vai chegar no steady state em qualquer coisa que seja leve a moderada para ele. Do mesmo jeito em que qualquer coisa que seja leve a moderada para a população mundana, ele também vai atingir o steady state. E a grande diferença de um para o outro gira basicamente em cima da velocidade com que ele chega nesse steady state. Então, para quem não está vendo ali no gráfico, a linhazinha amarela é como se fosse um atleta profissional. Ele, para o mesmo consumo de oxigênio, ele vai chegar mais rápido do que meros terráqueos como nós. E aí a gente tem a fase de recuperação. Mas vocês percebem que essa curva, esse gráfico, é dividido em 3 fases, e vocês percebem que esse gráfico ele não está tão quadradinho, ele tem umas curvas ali que influenciam pra caramba. É o seguinte, o começo, a fase 1, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, a fase 2 eu vou ter um aumento mais lento e monoexponencial, que é a fase de extração do oxigênio pelos músculos, e a fase 3 ali é o bendito do steady state. Agora, isso aqui, gente, diferencia muito quem entende minimamente de fisiologia de quem não entende bolhufas de fisiologia. Esse é um conceito bem simples, bem básico, mas é muito negligenciado e eu espero que vocês consigam entender. Essa caixinha vermelha que eu descrevi como déficit de oxigênio, está descrito como déficit de oxigênio, preste atenção, é um exercício aqui que durou a princípio 8 minutos, então é um exercício majoritariamente aeróbico. É um exercício que tem ali um consumo exponencial e é um exercício em que eu tenho uma coisa chamada déficit de oxigênio. Do mesmo jeito, na outra ponta, eu fecho o meu quadradinho e eu mostro que eu tenho um cenário de débito de oxigênio, como eles estão interligados. É o seguinte, o déficit de oxigênio, essa parte vermelhinha, é o momento em que a demanda energética é suprida por mecanismos anaeróbicos. Então, a gente viu lá naquele primeiro slide em que eu tenho componentes anaeróbicos, majoritariamente anaeróbicos, tomando conta da minha produção de energia. Beleza. A partir do momento em que isso daí é quem está comandando, eu consigo aumentar o meu consumo de oxigênio, eu consigo botar para produzir mais energia através da via oxidativa, que demora um pouco mais, e aí eu consigo chegar no meu steady state. Então, em algum momento, eu precisei demandar de vias energéticas não dependentes de oxigênio inicialmente, né? Mas não depende do oxigênio para executar as reações químicas dela. E eu gerei um déficit de oxigênio. Isso leva a um acúmulo de ácido lático, que está relacionado diretamente com a resposta ativa do oxigênio, que quando eu tenho uma resposta ativa prolongada, eu posso gerar intolerância ao exercício, como dispneia aos esforços. Onde eu quero chegar? Eu estou no ponto em que eu demandei do meu mecanismo anaeróbico lático, ou seja, produzir ácido lático. Se eu acumulo de maneira exponencial, eu não consigo continuar produzindo, a gente já viu o porquê. Mas eu estou consumindo oxigênio, eu estou conseguindo renovar e reestocar esses componentes, não cheguei num acúmulo, eu consegui tamponar esse ácido lático pelos mecanismos que também já foram descritos no módulo de fisiologia energética. O que acontece é que a partir daqui eu tenho um ponto em que é o seguinte, eu comecei meu exercício às custas de mecanismos energéticos anaeróbicos. Eu não estou em anaerobiose, são coisas completamente diferentes. A partir do momento em que eu interrompo o exercício e eu entro na fase de recuperação, eu preciso resetar, reestocar aquelas minhas reservas de fosfocreatina, os meus mecanismos todos enzimáticos da minha glicólise e do ciclo de Krebs e por aí vai. Tanto que, se você em algum momento fez algum exercício físico mais intenso, qualquer um, quando você interrompe de imediato, o que acontece? Eu continuo respirando, eu continuo com uma ventilação aumentada, mas eu interrompi o exercício. Mas eu continuo com uma ventilação aumentada. Essa minha ventilação aumentada após interromper o exercício é o débito de oxigênio, é onde eu vou meio que nivelar, eu vou resetar os meus estoques de enzimas e de fosfocreatinas e por aí vai, às custas de um oxigênio. Então eu respirei mais oxigênio
eu consumi mais oxigênio apesar de não estar ativamente gastando ele. Ou seja, em última análise, tudo é aeróbico. A gente não consegue viver em anaerobiose, a gente não consegue viver fora do oxigênio. Tudo é aeróbico. O fato do oxigênio estar ativamente dentro dos processos químicos para poder gerar o ATP, síntese de ATP, é uma coisa. Aí a gente comumente fala de mecanismos anaeróbicos, mas se eu preciso de oxigênio para gerar ATP o suficiente para reestocar todo mundo, resetar, todo mundo é aeróbico. Entendido? Beleza. Então, nosso steady state, qual é a relevância dele? Ele consegue avaliar a capacidade funcional aeróbica real do indivíduo, eficiência metabólica muscular e integridade dos sistemas cardiovasculares respiratórios. Se eu tenho um atraso, eu não chego num steady state por uma certa carga, uma certa intensidade, eu posso estar vendo ali um sinal de disfunção cardíaca, que inclui insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, disfunção pulmonar, no caso uma DPOC, uma fibrose, ou até mesmo disfunção muscular, como descondicionamento físico e doenças mitocondriais. Então, assim entra o nosso steady state.